a semelhança entre o contrato de experiência e uma amostra grátis? Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Além de responder a pergunta que eu fiz antes da vinheta, eu vou te explicar nesse vídeo tudo o que você precisa saber a respeito do contrato de experiência. Primeiro de tudo, é importante você saber que o contrato de experiência é um tipo de contrato de trabalho por prazo determinado, porque tem um prazo determinado, sendo redundante. Não me diga! Mas antes de passar para o conteúdo, eu vou pegar no pé de vocês. Gente, não basta só assistir os vídeos, vocês precisam se inscrever. A gente lança vídeos, temas em alta do nada e vocês precisam ficar sabendo como que vocês querem aprender seus direitos. Se inscreva, o botão tá aqui embaixo, é só dar um clique. E para ficar por dentro também, ative as notificações, é o sininho aqui embaixo. Bom, para que serve o contrato de experiência? Por que ele existe? As partes têm que fazer um test drive. A pessoa que entra na empresa tem que ver se ela se adapta àquela função, àquele ambiente de trabalho, assim como o empregador tem que ver se a pessoa contratada vai dar conta da função que foi lhe dada, da rotina da empresa. Então, é como o nome diz, é uma experiência, é para se testarem. Eu tô falando que eu sou estagiário, o senhor tem que me ensinar coisa que eu vou usar na profissão. Separei esse vídeo em 8 blocos. O primeiro deles, que é o que mais caracteriza a experiência, é a duração. O contrato de experiência ele pode durar até 90 dias. Por isso que normalmente as pessoas fazem 45 dias prorrogáveis por mais 45, porque você só pode quebrar esse período de 90 uma só vez. Também pode colocar lá 20 dias e se quiser prorrogar por mais 70, desde que não ultrapasse os 90. E apesar da gente vulgarmente falar 3 meses, gente, quando a lei prevê um prazo em dias, você tem que respeitar dias. Se o mês tem 31, 29, 28, muda a fração ali dos meses, não é 3 meses fechados. Então, é 90 dias de prazo. Segundo detalhe, ele deve sim ser anotado na sua CTPS, tanto lá na parte do contrato de trabalho, que tem o empregador, a data de admissão, tudo bonitinho, como nas anotações gerais quando ele for prorrogado. É um vínculo empregatício normal. Se você tem dúvidas sobre vínculo empregatício, a gente tem vídeo específico. Terceiro detalhe, contagem do prazo. Esse vídeo foi em homenagem a um comentário de um seguidor, porque ele perguntou, e o contrato de experiência, ele entra para a contagem das férias? Conta ele dentro dos 12 meses do período aquisitivo? Sim, gente, é um contrato de trabalho normal. Tanto é que se a gente vai ver mais para frente agora no vídeo, mas se você acaba o contrato de experiência e não renova, você recebe as férias proporcionais, 13º e assim vai. Então ele conta como período trabalhado. E aí a gente já pula para essa parte de rescisão para eu esclarecer melhor. Qualquer um dos dois, das partes, o empregado ou o empregador, pode rescindir esse contrato a qualquer momento, não é porque prevê 90 dias que tem que ficar os 90 dias. Mas tem alguns detalhes importantes. Sim, que lá vem a história. Como é um período em que as partes contam com aquele trabalho, quem quiser rescindir antes, acabar antes, tem que pagar uma multa, uma indenização para outra parte, equivalente à metade do período que falta ainda para acabar. Então, se é 90 dias o contrato de experiência e você tá rompendo no 80º, como que fala? 80º. Bem-vindos a mais uma aula de matemática e hoje nós vamos estudar sobre os números ordinais. O 80 é octo. Tem gente que fala octagésimo, tá doido? Então, ó, octo... Não tem um A não. É octogésimo. 86º dia, falta tipo 4 dias para acabar o prazo. A parte que quiser acabar com esse contrato tem que pagar 2 dias para outra parte. E isso também é devido se o empregado pede demissão. Não é que ele vai tirar do bolso e pagar para o empregador, mas esses dias vão ser abatidos na rescisão dele, a hora que ele for receber bonitinho as férias, 13º, se não foi uma demissão por justa causa. Porque por justa causa, se você é nosso seguidor,
você já sabe que perde direito às verbas proporcionais. E, lógico que as férias e o 13º são proporcionais porque são 3 meses de trabalho dentro de 12 meses. Tem dúvidas sobre demissão por justa causa? A gente tem um vídeo muito bom sobre isso. Ah, e um detalhe. Normalmente no contrato, se essa demissão, essa rescisão ocorre nos últimos 30 dias antes da alteração de salário pelo dissídio, a empresa tem que pagar uma indenização adicional. No caso do contrato de experiência, não tem isso, porque as partes já sabem que naquela data é 50% de chance de que o contrato não vai ser continuado. E aí, uma vez que seja um término natural, fim de prazo, não é uma demissão sem justa causa, que é o que enseja essa indenização adicional pela falta de respeitar o dissídio. E aí vem um detalhe que também gera muita dúvida a respeito da rescisão. E o aviso prévio? Como que fica? Gente, a partir do momento que você sabe quando esse contrato vai acabar, você não precisa avisar previamente a outra parte, porque ela já tá sabendo. Esse é o aviso prévio. A gente também tem vídeo só sobre o aviso prévio. Mas, na hipótese do contrato de experiência, as partes podem acordar com uma cláusula assecuratória de que elas estão escolhendo as regras para o contrato de prazo indeterminado a incidir nesse de experiência. Ou seja, não tem aquela multa da metade dos dias até acabar o prazo que estava acordado e tem a incidência do aviso prévio. Então, se acabar o prazo e não renovar, não teria multa de qualquer forma. Agora, se for rescindir antes, tem que dar o aviso prévio. De 30 dias, normal, como tá na lei. Mas isso, volto a dizer, se tiver essa cláusula no contrato de experiência, tá? Se não tiver, a regra que vale é a multa dos 50%. Agora, as demais condições, verbas, controle de jornada, ter o mesmo salário que as pessoas da mesma função, qual convenção coletiva vai incidir, aí a gente vai para a parte das garantias, que é outra dica, que são iguais para todos. O funcionário que está em contrato de experiência, ele só está numa fase de experiência, mas ele é um funcionário assim como todos os outros da empresa. Então, a gente já falou de anotação, duração, contagem, rescisão, aviso prévio e garantias. E antes de passar para as condições especiais nos benefícios previdenciários, só para exemplificar para vocês, para ficar melhor essa questão da rescisão, porque vocês já sabem que as verbas variam com o tipo da rescisão. Se foi pedido de demissão, se foi demissão sem justa causa e com justa causa. Como eu disse, com justa causa só vai ter direito ao saldo de salário, os dias trabalhados, e o FGTS do período. Apenas perde direito a férias proporcionais e 13º, que é o que você tem direito se você foi demitido sem justa causa antes de acabar o prazo. E aí também tem a multa dos 40% de FGTS. Agora, se você pediu demissão, você vai ter direito a férias proporcionais, 13º, mas não vai ter direito à multa dos 40%. E aí também uma dúvida que todo mundo tem, a gente também tem vídeo sobre isso. Qual é o prazo que eu tenho para receber? O mesmo prazo do contrato normal. Acabou o contrato de experiência, 10 dias para receber as suas verbas rescisórias. Mas, se esse contrato depois... Isso mudou agora em 2017, tá? Então, atentem-se. Se o seu contrato acabou nos últimos 5 dias, bem perto de acabar o prazo, você tem direito a receber suas verbas rescisórias no primeiro dia útil após o fim do contrato. Então, deu os 90 dias, primeiro dia útil tem que fazer o pagamento da rescisão. Agora vamos para o sétimo bloco, que são as situações excepcionais, que também gera bastante dúvida, gente, e é muito simples. Auxílio doença. Como ele é uma causa de suspensão do contrato, ou seja, para de contar, volta a contar quando ele retornar, é isso que acontece. Você tá lá, sei lá, fez 60 dias de experiência, teve um acidente, você volta e cumpre mais 30 como período de experiência, podendo a empresa renovar e você virar um trabalhador normal permanente ou rescindir. Já para o caso de acidente do trabalho, é uma causa de interrupção do contrato. É como se continuasse contando, porque você sofreu um acidente do trabalho, a gente também tem vídeo sobre isso. Tá vendo porque eu falo pra você se inscrever? O canal completo. Eu te disse, você nunca ouve. Eu te disse. Então, se você assistiu esse vídeo, você sabe que continua correndo para critério de férias, 13º e tudo mais. Assim acontece também com o contrato de experiência. Lembrando que você tem direito a uma estabilidade do emprego, você não pode ser demitido por 12 meses do retorno
retorno do auxílio acidentário, independente se você recebeu lá o auxílio acidente. Já para o caso de gravidez, se você foi contratada grávida ou você engravidou no período de experiência, você também tem a estabilidade. Porque quando a lei foi feita, as pessoas elas se importaram com o bebê, ele ter condições de sobrevivência, não é nem com a mãe e nem com a empresa. Então você tem sim a estabilidade e vai ter o seu contrato estendido, efetivado ali pelo período da estabilidade. E o PCD, que é o pessoal que tem alguma deficiência, e aí teve a lei de cotas e tem uma grande discussão, porque eu não sei se você sabe, mas a empresa ela tem que adaptar todo o ambiente de trabalho para aquele tipo de deficiência que o trabalhador tem. Não pode, a empresa não pode esperar ver se ela vai efetivar o empregado ou não para adaptar o ambiente. Ela tem que adaptar desde o primeiro dia do contrato de experiência. E aí você fala... Ah, mas isso não incentiva as empresas a contratar deficiente, porque elas vão ter gastos com adaptações, adaptar mesa, adaptar cadeira. Muito pelo contrário. Foi por esse medo que a lei vem e prevê obrigatoriedade. A lei de cotas coloca lá. A cada tantos funcionários tem lá os seus X% de cota para deficientes. E o 8º tópico, e não menos importante e que vai esclarecer para vocês, qual é a diferença do contrato de experiência para um contrato por prazo determinado? É a mesma coisa? Não, porque o contrato de experiência é um tipo do contrato determinado, por prazo determinado, e tem regrinhas próprias, porque nas outras situações, como por exemplo, quando a loja na época do Natal contrata o funcionário para o período do Natal, porque tem uma demanda mais alta, ou quando contrata para cobrir férias de alguém, cobrir licença. Nesses casos, o prazo máximo é 2 anos, não é só 90 dias. Tem algumas regrinhas próprias também. Por isso que quando a empresa fica contratando por o mesmo empregado, todo Natal ele contrata o empregado lá para ficar 2 meses nas férias, enfim. Ele sempre contrata por prazo. Pode fazer isso com a experiência? Eu contrato, aí depois eu mando embora e eu contrato de novo. Não adianta vocês ficarem nesse vai e volta, não. Parece até meu namorado que tá me enrolando pra casar. Ele vai me matar. Ih, rapaz. O contrato de experiência, você só pode contratar o mesmo funcionário novamente para um novo período de experiência no intervalo do término de um período para o início do outro, no mínimo de 6 meses e somente se for para outra função ou cargo. Porque às vezes você contratou, não deu certo naquele cargo, mas você gostou da pessoa, aí abriu vaga, você tem que esperar 6 meses para ela ir lá e fazer a experiência nesse outro cargo. E aí vem até a brincadeira aí da chamada. E o que isso tem a ver com a amostra grátis? Gente, concluindo, o contrato de experiência é para, como o nome diz, ter a experiência de trabalhar juntos. É como se você recebesse uma amostra grátis, um creme capilar, um tratamento para o couro cabeludo e começasse a usar. Vamos lá então, deixa eu fazer a piada de careca dela. Acabou a amostra, você gostou do tratamento, você foi e comprou o produto e continuou. Quando você for no médico e ele perguntar há quanto tempo você aplica esse produto, você não vai falar o tempo que você aplica do produto que você comprou. Você vai somar o período da amostra grátis, não vai? É a mesma coisa que acontece com o contrato de experiência. Os 12 meses para ganhar as férias, os avos ali na contagem do 13º, levem em conta também esse período. É um contratinho de experiência curtinho, com algumas determinações que pode ser prorrogado e virar um prazo indeterminado. E se você gostou, além de deixar o seu like, porque eu já tô contando que você já se inscreveu no canal, siga a gente no TikTok, no Instagram, a gente tá nas redes sociais aí pagando mico, explicando tudo o que a gente pode a respeito dos seus direitos. E claro, né, compartilha esse vídeo com todo mundo. E até a próxima!